Oi, gente, eu sou a Aline Cortes e hoje nós estamos em mais um Estendendo a Pregação. Hoje nós teremos a participação da Leandra Monteiro. É uma honra tê-la aqui conosco, principalmente porque ela é minha amiga. Então, no Estendendo a Pregação de hoje, você vai ver uma conversa entre duas amigas. Sim, vai ser mais tranquilo. Vai ser mais tranquilo. Então, é um prazer ter você aqui conosco. É um prazer também ter você aqui falando comigo. Sim, é um prazer ter você aqui conosco na sua própria casa. É um prazer te receber pra me receber na minha casa. Sim. Então, a ministração, o Estendendo a Pregação de hoje, né, recapitulando, com a pauta, né, com o tema principal da ministração do último domingo, que foi a ministração dia 25 de fevereiro. A ministração, ela falava basicamente sobre contemplação. E aí, sabendo que você teve toda uma inspiração, acredito eu, espero eu, antes de ministrar essa palavra para nós, Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse processo antes dessa palavra chegar ao seu coração. Como você foi inspirada pelo Senhor durante esse tempo. Certo. Foi um período de mais ou menos um mês, assim. E eu até cheguei a comentar na pregação no domingo que meu celular quebrou, né? Uhum. E aí eu fui obrigada a não estar no celular. Uhum. E, tipo, isso é bom porque há um tempo eu tava orando pro Senhor tirar as distrações. Só que eu não imaginava que ele ia permitir que meu celular fosse quebrado. Tão rápido. Tão rápido, exato. Por isso, cuidado com o que você ora, porque o Senhor vai mandar a resposta muito rapidamente. E aí, nesse período, eu vivi, tipo, muitas coisas que eram completamente ordinárias, mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse distraída, eu não teria visto a mão do Senhor nessas coisas. Uhum. E eu acho que a primeira das coisas, assim, que foi totalmente ordinária, assim, né? E quando a gente fala ordinária, a gente tá falando de coisas do cotidiano, né? Porque essa palavra ordinária no Brasil é meio mal entendida. Mas, assim, coisas do cotidiano que se eu tivesse distraído, eu não teria prestado atenção. Uma delas foi que eu tenho o costume de ir pra academia de manhã, às vezes de tarde também, e eu sempre ia de fone. Então, tipo assim, isolando todo o barulho em volta de mim. E, tipo assim, focado em, nossa, preciso chegar lá. E aí, depois que meu celular quebrou, eu fui meio que convidada a me perceber no mundo. Uhum. E é muito louco isso, porque às vezes a gente tá tão distraída com as músicas que a gente tá ouvindo, os podcasts que a gente tá ouvindo, até deixa eu ver um pouco numa olhada aqui, com os vários conteúdos e vozes que a gente tá ouvindo, que a gente não se percebe vivendo, né? A gente não consegue parar pra ouvir nossos próprios pensamentos, parar pra, tipo, até ficar mais sensível à voz de Deus nas coisas Sim. que Ele quer falar com a gente, né? Então, assim, esse foi uma das coisas que o Senhor me levou realmente a me perceber no mundo, assim. Você está viva, você está existindo. A outra coisa foi que eu tava lendo um livro que eu até citei na pregação, que é o Notas de uma Xícara Maluca. Que é um livro maluco, como... Quem é o autor? É o N.D. Wilson, que inclusive é filho de um cara que teve uns escândalos recentemente, não recomendo o pai dele, mas o filho dele é gente finíssima, o livro é sensacional. Então, assim, o livro ele traz umas visões, assim, sobre estar vivo no mundo, sobre estar fazendo parte da obra de Deus, assim, como um ser humano que não tá aqui por acaso, que não veio de um Big Bang. Tipo, ele traz umas noções, assim, sobre fé e sobre criação, que, assim, esse é o livro que eu recomendo pra todo mundo que tá vivendo uma crise de fé. Sim. E que, tipo assim, eu não sei se eu acredito em Deus, eu não sei se foi Deus que criou o mundo, eu não sei. Assim, ele traz umas frases, umas sacadas geniais, assim, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, assim, eu tenho até uns trechos do livro dele que falaram muito comigo, que tem um que, tipo, descreveu totalmente o que eu tava sentindo nessa época, que foi assim, foi ali, ele tava falando de um momento onde eles foram pra praia, né, ele e a família dele, foi ali, escutando o sussurro da inquietação líquida, que comecei a sentir esses pensamentos, quando comecei a sentir-me como uma palavra entre palavras, entendendo a linguagem divina da criação, mas incapaz de falá-la por mim.
E isso falou tanto comigo, porque quando a gente pensa que foi o Senhor que criou o mundo e que Ele é o verbo, Ele foi a palavra falada, quando Ele diz assim, me sinto como uma palavra entre palavras, tipo, é como se, tipo, Deus, quem disse o haja, e quem criou-nos do pó, e quem proferiu essas palavras, proferiu também a palavra que criou você. Sim. Né? Isso é muito louco, assim. Então esse livro também foi um dos tópicos que me levou à contemplação, que me tirou de uma zona de conforto absurda e que me fez olhar, assim, pra onde eu tava, sabe? Sim, e essa questão da palavra, ser a palavra, né? O Senhor também expressando o amor dele através da criação, né? Através de ter criado o homem em si, Sim, né? É incrível. Verdade. O que é complicado na questão da contemplação, pensando na nossa realidade, de morando na capital, morando no Capão Redondo, com um ambiente adverso, um ambiente não muito favorável. Se for, eu acredito que todos os membros da nossa igreja moram numa questão, num ambiente de periferia, né? Então esse ambiente desfavorável, que é muito barulho, você pode até tentar ficar em silêncio, mas é um pouco difícil. Sim. Pensando nessa realidade, se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa nova na fé que não consegue contemplar e não sabe o que é contemplar o Senhor nessa realidade, que conselho você daria? Certo. É realmente um desafio, porque se você for considerar, né, até no nosso contexto aqui em volta da igreja, muito baile funk, muito bar, muita balada. Então, assim, para você se concentrar é um desafio. Só que a contemplação, ela é muito além do que estar no estado mental ideal para você ver algo, observar algo, né? Um exercício que eu acho que faz sentido, que não vai funcionar para todo mundo, é você acordar cedo. Porque às 5 horas, 6 horas da manhã, raramente vai ter alguma coisa acontecendo. Sim. Então, se você quiser passar um tempo olhando pro céu, então é essa hora. Mas a contemplação, ela também exige de nós também um exercício. O Café fala muito disso, né? De quando ele estava passando os primeiros momentos em silêncio no devocional dele, que era enlouquecedor. Sim. Porque mesmo que a sua casa esteja em silêncio, sua mente não está em silêncio. Então, assim, você pode estar em silêncio o que for. Se a sua cabeça também não estiver no estado mental ideal, você não vai conseguir contemplar, né? Então é um exercício. Por isso que eliminar a distração é tão importante. Porque você vai treinando o seu cérebro e o seu corpo a não estar mais procurando a recompensa rápida, né? Recompensa rápida de um conteúdo e tal. E uma coisa assim que também é uma forma, né, de você tá nesse ambiente de contemplação, é você aproveitar todas as oportunidades que você tiver para procurar Deus naquela situação. Sim. Uma das situações que aconteceu nesse intervalo, que acabou também sendo, de certa forma, uma situação triste, foi que a bisa do Vinícius faleceu nesse intervalo, né? Acho que foi mais ou menos no comecinho do mês, não foi mais ou menos isso. E, assim, eu conheci ela, vi ela no máximo 2 vezes, não tinha muito vínculo com ela, assim, né? De estar lá com frequência. Mas assim, ter ido no velório dela foi espiritualmente esclarecedor. Assim, tipo, foi uma experiência que fez totalmente sentido com aquele versículo que fala que é melhor a casa do luto, sabe? Porque eu acho que foi um dos velórios mais bonitos que eu vi na minha vida, assim. Tipo, ela era uma senhora de idade cristã, e fazia parte de uma igreja há muito tempo. E assim, as palavras que as pessoas falavam sobre ela, o testemunho que as pessoas contavam sobre ela, memórias que muitas pessoas guardavam desde a adolescência, desde a infância, assim, de tipo, nossa, ela me dava conselhos, eu lembro que eu ia pra casa dela, ela fazia um belo café, e tipo assim, só palavras boas sobre ela, assim, também me fez ir para um ambiente de contemplação. Que foi exatamente na época onde meu celular estava quebrado, entendeu? Então, tipo, se eu estivesse nesse velório com o celular, talvez eu não teria prestado atenção em todos esses testemunhos e também não teria sido edificada pela vida dela, né? Pelo que foi a vida dela. Então eu lembro de estar no velório dela, eu já sabia que eu ia pregar,
E tá tendo um momento assim, sentado assim, olhando pro horizonte que tem lá no Cemitério da Paz, né? Acho que é o Cemitério da Paz, não lembro muito bem. Que era bem no topo, assim, de um monte, não sei se dá pra chamar de monte. Um morro, tinha uma visão aberta, assim, do céu. E acabou sendo um contraste, porque de um lado a gente tava ali velando alguém, né? Sepultando alguém. Então, assim, para o contexto humano, é um contexto de morte. Só que quando você olhava em volta, tinha vida em todos os lugares. Sim. Entendeu? E também, tipo, uma noção de que a nossa vida, ela não acaba ali. Uhum. E nossa, o Senhor me levou, tipo, uma reflexão, assim, que eu tava totalmente pirada esse dia, assim, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, onde ela tá agora? Como que ela tá agora, né? Tipo, nos braços do Senhor. Uhum. A gente tá aqui velando o corpo dela, mas, assim, um corpo que só foi um veículo Sim. pra fazer o que Deus queria fazer. E depois ela volta pro Pai. E eu lembro que nesse dia eu tava refletindo sobre isso, assim, e até o Senhor falou comigo, assim, que as nossas vidas, elas precisam servir como sementes para a mensagem do Senhor. Então, assim, por isso que a gente precisa aproveitar todas as ocasiões para contemplar o Senhor nas coisas que a gente está vivendo, nas situações que a gente está vivendo, porque se a gente não tá apercebido do que está acontecendo no mundo, se a gente não tá de corpo e mente presente nessas situações, a gente perde os ensinamentos que o Senhor quer nos dar também. Sim. É muito interessante essa questão de ver o Senhor através da vida ordinária, né, da vida comum. Tem um livro que é da Sarah Haggard, eu não sei se eu estou pronunciando o sobrenome certo, mas é O Invisível, o nome do livro. E ele fala justamente sobre essa questão de se aperceber o Senhor nas atividades que a gente julga as mais desprezíveis, comum. Tipo, lavar uma louça, usando banheiro, esse tipo de situação. Então é muito incrível, assim, a gente ter uma visão transformada do que é contemplar o Senhor. Porque também a gente não pode cair no erro de contemplar a obra em si. Entendeu? Por exemplo, eu olho o sol e eu adoro o sol. A gente não pode cair nesse erro. A gente tem que olhar ao sol e pensar o quê? Nossa, que incrível, esse sol, o mesmo Deus que fez o sol, é o Deus que rege todas as coisas. Exato. E olhar a criação, a gente vê a grandiosidade do Senhor, entendeu? E não adorar a criação em si. Então é muito incrível essa questão da mentalidade, né? A mentalidade sendo transformada através da contemplação. Sim. É muito bom. É uma mentalidade mesmo, como você falou. Não é algo que você aprende de um dia pro outro, porque é uma prática que você vai, conforme você vai vivendo, você vai aprendendo a olhar para as coisas e ver o Senhor. E ao mesmo tempo é um desafio, porque são tantas coisas competindo com a nossa atenção que a gente esquece, né? Até no livro do ND ele vai falar sobre isso também. Por que eu vou me preocupar em olhar para a criação se eu tô atrasado para ir pro trabalho, sabe? Sim. Tipo, a gente anda preocupado, a gente anda não só preocupado, mas como você mesmo falou, a gente tá num bairro que é complicado. Então, tipo assim, se você não está presente, de corpo e mente presente nos lugares e com a mentalidade de que você tá aqui nessa terra por causa de um propósito, por causa do Senhor, para adorar o Senhor, para ser conhecido e conhecer o Senhor, qualquer coisinha que acontece no dia pode tirar sua paz e te levar instantaneamente a pecar, né? Sim. Até porque a gente falou sobre isso na pregação também, né? Como que o Deus desse século cegou os entendimentos dos descrentes e se a gente não tomar cuidado, também cega o nosso. Sim. Pra gente sair do ambiente de contemplar o Senhor, pra não contemplar o Senhor, é 2 palitos. Sim. Dois. Exatamente. Então você vê o povo de Israel. Eu até comentei sobre isso também. Eles estavam num ambiente onde o Senhor queria levar eles para um outro nível. Ele queria levar eles para a Terra Prometida. Aí toda aquela história que a gente já conhece. Aí negociaram com outros povos, fizeram o que o Senhor não queria que eles fizessem. E aí você olha e de repente eles estão... uma galera que viu o mar abrir, sabe? Viu pragas, viu o Senhor fazer milagre,
viu altar embedado de água pegar fogo. Sim. E simplesmente ir pra adorar outros deuses. Só que a gente não é melhor que eles. Não. Entende? A gente não tá numa situação, num patamar diferente deles, porque a gente comete os mesmos erros. O problema de Israel era que eles olhavam para os deuses das regiões vizinhas e viam que eles domesticavam seus deuses. Então, eu quero ser muito rico. Aí eles iam lá e sacrificavam tantas crianças, ou praticavam N rituais. E o que a gente vive que é parecido com eles, né? A gente também quer um Deus domesticado, que atende aos nossos desejos, né? Faz 1000 campanhas pro Senhor me abençoar, para Ele me dar carro, me dar casa, me dar casamento. Só que quem é esse Deus? Sim, tipo, o que Ele pensa, do que Ele gosta? Isso não interessa pra gente, né? A gente tá muito mais afim de receber as coisas do que de ter uma relação com o Senhor. Então por isso que o ambiente da contemplação é tão desafiador, porque a gente é egoísta, a gente não quer isso. Até entre nós, assim, a gente tá às vezes numa conversa entre amigos, entre amigas, e a gente fica competindo pra ver quem fala mais e não quer ouvir o que o outro tem a dizer. Um interrompendo a outra. Entendeu? Então assim, nosso eu, nossa carne, ela é egoísta, ela quer os prazeres, ela quer os desejos dela. Então, assim, a contemplação ela é um chamado do Senhor. Sim. Ela é um desafio para a gente sair desse ambiente de egoísmo e de olhar para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas e olhar para o Senhor, por que Ele fez, por que Ele está fazendo na nossa vida, por que Ele está fazendo na vida dos meus amigos também. Sim. Que isso é uma coisa muito legal, assim, sobre a contemplação, que foi uma coisa que eu não comentei na pregação, mas que está um pouco naquele âmbito de contemplar o Senhor na nossa vida, que é o que o Senhor está fazendo na vida dos meus amigos, que eu posso ver a mão do Senhor. Sim. Tipo, quem é a Aline hoje, que era antigamente, e que, nossa, mano, só o Senhor podia ter feito isso. Sim. Então, esse tipo de contemplação também me deixa, assim, muito pirado, assim, desculpa a palavra. A obra do Senhor, né, na vida das pessoas. Exatamente. E isso é muito legal. O Vinícius, ele trouxe uma vez num devocional uma visão sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso era a minha crise. Como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu tenho pai, se eu tenho mãe? Eu tenho que amar a Deus mais do que o meu pai, mais do que o meu marido, mais do que os meus filhos. E aí ele falou assim, do que você tá falando? As pessoas que você ama só são as pessoas que você ama por causa de Deus. Senhor, né? Então, assim, contemplar o Senhor também nas nossas relações, no que o Senhor tem feito na vida dos nossos amigos. Isso é muito valioso. Sim. Porque isso põe o nosso olhar no lugar certo. Tipo, não deixa que a com olhe para as coisas com inveja, olhe para as coisas com um sentimento faccioso, com um sentimento de injustiça, de o outro tem e eu não tenho. Que bom que o outro tem, porque ele vai me abençoar. Eu tô muito feliz com a promoção, com o trabalho do café, por exemplo. Sim. Deve ter conseguido um emprego, porque o café vai abençoar a gente agora. Ele vai abençoar a gente com lanchinhos, com lanches, comida, rolezinhos. Deus abençoe a vida do café. Deus abençoe a sua vida. Mas é muito bom, e por isso que é muito importante aquela fala do Victor, né, do Eliel. Andar com pessoas e investir nas relações. Porque os relacionamentos, eles também nos permitem a conhecer o que Deus está fazendo através da vida do outro e contemplar o Senhor nisso, né? Eu já me peguei numa forma diferente de contemplação, mas isso é o Espírito Santo na minha vida, porque às vezes Capão Redondo, fila de Santa Teresa, metrô Capão Redondo, esses são os momentos de extrema ira, de extremo estresse. No terminal, né? No terminal, de extremo estresse. E teve um dia que eu estava muito estressada, estava na fila lá esperando, e aí uma pessoa esbarrou em mim e eu já fiquei, nossa, de novo, né? Que saco. E aí você para e olha em volta e você vê o tanto de gente que tem naquele lugar. E aí você olha o tanto de gente que tem naquele lugar e o tanto de características diferentes que o Senhor se preocupou em dar para cada uma daquelas pessoas. E aí isso já é uma coisa que eu já me peguei, por mais que a gente não tenha relacionamento com essas pessoas, você se pega num sentimento assim, é um mundo, 8 bilhões de pessoas, com 8 bilhões de pessoas com características diferentes, experiências de vida diferentes, personalidade diferente, e o quanto que o Senhor também se alegra
nas diferenças que ele colocou na personalidade de cada um. Exato. Isso é uma coisa incrível que a gente acaba conhecendo através dos relacionamentos, mas que também nos abençoam de alguma forma, né? Uhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa diferente depois que eu conheci a Leandra e a personalidade da Leandra. Eu sou uma pessoa diferente e eu tive a minha vida transformada depois que eu conheci Leandra, Vinícius, Café, Liliel, todos os meus amigos. Né? Ferro Gabriel, especificamente. Ferro afiando ferro, Sim. Literalmente. É verdade. Um trecho também do livro do ND que fala sobre isso é que ele vai falar sobre as nossas personalidades, né? Porque ele parte de uma construção de que a obra de Deus é como se fosse uma peça de teatro. Sim. Onde o Senhor, não que ele está manipulando os personagens, vamos pensar artisticamente aqui, gente, vamos ser maduros. Mas assim, fantoche, né? Senhor não é fantoche. Mas que o Senhor ele criou uma peça, né? E essa peça, o tema da peça é a salvação. Então ela tem começo, meio e fim, né? E nós somos personagens ativos dessa peça. E aí ele até vai jogar um choque de realidade também na gente, que é assim, como que você quer ser representado nessa peça? Você quer ser um personagem que as pessoas vão tomar como exemplo do que fazer ou do que não fazer? Sim. Né? Que é um pouco do que a gente conversou também sobre Israel, sobre a idolatria. Será que a gente quer ser o exemplo do que não fazer ou do exemplo do que fazer? Sim. Porque a gente também não pode ser hipócrita e achar que na nossa vida não tem exemplos do que não fazer. Sim. Porque também ninguém é 0 e 1, né? Ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Temos momentos e fases da vida onde a gente vai estar mais propenso a fazer coisas erradas e depois que a gente conhece Jesus, a gente começa ali a acertar o caminho. Sim. Mas assim, de todas as decisões que a gente toma, né? A sua grande maioria está sendo guiada pelo Senhor. E aí que a gente vai contemplando o Senhor nas nossas relações. Porque eu vou aprender com o seu erro, você vai aprender com o meu. Eu vou aprender com o erro do meu marido, você vai aprender com o erro do seu futuro marido. Sim. Então, assim, também essa contemplação ela é essencial pra gente ajustar a nossa rota. Sim. Porque a gente também para de olhar para as pessoas como totalmente erradas. Nossa, nunca vou fazer isso, que pessoa horrível. E começa a humanizar também. Poxa, esse é um erro que eu... né? Sim, exatamente. Poxa, esse é um erro que eu teria cometido, então eu vou ficar em alerta. Porque se essa pessoa caiu nele, então... Pra eu cair nele também é muito fácil. Então eu vou fortalecer aqui meus joelhos para que eu não caia. Então assim, a contemplação, ela é assim, daria pra gente ficar 1 hora falando, 2, 3 horas falando sobre contemplação. Sim. Porque ela abre para inúmeros lugares. Só que o foco é sempre o mesmo, é contemplar o que o Senhor está fazendo, exatamente. A obra do Senhor, como o Salmos vai falar, a habilidade das suas mãos. Então, como que eu contemplo a habilidade das mãos do Senhor, não só na criação, mas no seu caráter. Sim. Em como Ele está moldando o seu caráter, como Ele está moldando o meu caráter. Então, assim, é um tema amplo, mas ao mesmo tempo o foco é esse, contemplar o Senhor, contemplar o Criador. E é isso. O que é muito interessante nisso de contemplação, de novo, a forma... O que me atrai muito, né? Perceber o quanto o Senhor é criativo, né? E isso eu consigo perceber nas pequenas famílias. Na minha PF, por exemplo, eu já escutei inúmeros relatos de coisas que são... Nossa, essa pessoa tá viajando na maionese. Mas é a forma que o Senhor deu para essa pessoa contemplar o Senhor nas pequenas coisas, né? A nossa amiga Stephanie, esposa do Café, uma vez ela trouxe um relato sobre uma joaninha. Ela trouxe a respeito da joaninha e a contemplação que ela tinha naquele inseto, né? E eu não lembro corretamente os detalhes de como foi esse momento para ela, mas eu sei que foi um momento que marcou ela. E eu estou compartilhando aqui porque já foi compartilhado muitas vezes sobre esse episódio. E é incrível você ver como que o Senhor ele usa de momentos não esporádicos, mas de momentos simples, comuns. Às vezes você tá aqui e você vê uma coisa acontecendo aleatoriamente e o Senhor vai voltar os seus olhos para aquilo, né? É muito surpreendente a forma que ele é sensível de perceber as preferências de cada um também. Porque
os meus amigos mais próximos, eles sabem, por exemplo, que o Senhor fala muito comigo, né? Através de livros, de filme, mas às vezes eu me pego assistindo uns filmes que não tem nada a ver e o Senhor me trazendo um olhar pra aquilo, sabe? Isso geralmente são títulos de filmes que você nunca ia imaginar que Deus ia falar com você. Sim. Tipo, Meu Namorado é um Vampiro. É um zumbi. Exatamente, esse foi o recorde. Esse foi o recorde. Então é incrível. Mas é verdade. O quanto que o Senhor se preocupa em também. É que assim, ele tá ali. Só Ele que é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Sim. Mas como nós estamos sobrecarregados de informações, Sim. e que muitas das vezes são informações úteis também, mas ao excesso, Exato. nenhuma tem valia de nada, né? Um tempo atrás, um pastor, eu acho que ele é daqui da Penha, É o Hélio. O Sidney. O Sidney, ele trouxe uma ministração, já tem mais de um ano essa ministração lá no Capão, sobre uma analogia do McDonald's, né? O McDonald's, a gente come ele e ele nos enche durante um tempo, mas ele não nos alimenta. Sim. Passa um tempo, a gente sente fome de novo. E é isso que acontece também com as informações, né? A gente fica tão sobrecarregado de informações que a gente não tem tempo de ouvir o Senhor, não tem tempo de parar para contemplar o que está bem na nossa frente. Quantas vezes a gente já entrou dentro de um ônibus e ficou na tela do celular e a paisagem, assim, na janela, né? Tipo, pra ser contemplado e a gente lá viajando, né? Viajando. Eu acho que nesse exemplo também o que me pega muito é, tipo, a contemplação na palavra. Porque a gente é um povo muito privilegiado de ter a Bíblia no celular, em todos os lugares, né? Disponível. A gente não acontece nada com a gente por ter a Bíblia, né? Então isso é um baita privilégio. E isso que você falou sobre tantos conteúdos, né? E às vezes eu achava que, nossa, vou ver um vídeo aqui e vou assistir uma pregação e foi meu devocional do dia. Tipo, essa é a minha mentalidade. Aí eu vou ouvir 1 hora de pregação enquanto eu lavo a louça e é meu devocional, porque eu tô batendo aqui o ponto de eu ler a Bíblia, né? Só que isso não me alimentava. Tipo, eu ouvia e ia embora. Não lembrava depois, não aplicava, não praticava. A palavra não frutificava. Né? Exatamente. Então, por isso também que um dos pontos sobre contemplar o Senhor na palavra é tão importante. Porque mesmo que você leia aquilo inúmeras vezes, cada vez o Senhor vai te revelar alguma coisa diferente sobre aquilo. Não só te revelar, mas você vai estar amadurecendo também. Então, a Aline que leu um texto há 1 ano atrás, se for ler o mesmo texto hoje, talvez vai fazer um outro sentido o versículo para você. E com certeza isso já deve ter acontecido. Porque a forma como o Senhor vai falando com a gente através das situações na palavra, sobre o caráter dele na palavra, isso é tipo esclarecedor, assim. Por isso que quando a gente estava falando na pregação sobre fé, né, sobre como a contemplação na palavra ajuda você a afirmar sua fé, é porque você vai conhecer o Deus que você serve. E se você não prioriza isso, né, eu negligenciei isso por anos da minha vida, anos, de tipo, ter preguiça de ler a Bíblia, ficar entediada e achar que uma pregação ia me alimentar, ou achar que ir pros, né, porque na Assembleia de Deus era culto segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Então eu pensava assim, poxa, eu passo 3 horas na igreja todos esses dias, então eu já fiz meu devocional, sabe? Eu não tinha tempo com Deus, porque eu achava que ir pra igreja já era o meu tempo com Deus. Então assim, isso foi muito ruim pra mim, porque eu percebi que com o tempo, conforme o tempo foi passando, a minha fé era assim, xoxa, manga, capenga, entendeu? Porque eu não conhecia o Deus das Escrituras, como o Jó fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço de andar contigo. Não só andar, mas ler o que você fez, ler o que você executou, conhecendo o seu caráter, conhecendo a sua pessoa. Recentemente, o texto que mais falou comigo foi aquele momento em Isaías, onde tem, assim, uma pseudo-guerra acontecendo com Senaqueribe lá, e ele vem todo pomposo, falando pro povo assim, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? Pergunte pros deuses dos outros povos o que eu fiz com eles. E tipo assim, gastando em cima do povo de Israel, que já tava num período de idolatria, só que o Senhor, por misericórdia, entra na situação. E aí
acho que é Ezequias, que tá como rei nesse período. E aí o Senhor manda um anjo de madrugada e mata todos os soldados deles. Assim, dá um bololô lá. E nossa, eu li esse texto com tanto entusiasmo que depois que eu parei de ler, eu fiquei assim, gente, em outras épocas eu não teria entendido isso aqui. Tipo, eu não teria visto quem é esse Deus. Eu teria lido como um texto histórico, né? Tipo, o Senhor fez isso e é isso. Mas, nossa, depois que eu terminei de ler esse texto, eu saí, tipo assim, meu Deus. Olha o que Deus faz na vida da gente. É que nem contemplar o Senhor em números. Sim! Porque... E Levíticos. Nossa, porque por muitos anos da minha vida, Números foi o livro que eu mais li, assim, sabe? Tipo... Visualmente. Pra marcar lá. Só pra marcar no meu cronograma anual que eu Sim. tinha passado por Números. Mas quando você vê a cronologia das coisas, sim, e a forma que o Senhor faz as coisas também é uma forma surpreendente, né? Verdade. E incrível. Levíticos é um desses também. Levíticos, quando eu li pela primeira vez, foi assustador, assim. Porque eu ficava assim, Deus, eu não consigo ler isso. Por quê, né? Tipo, nossa... Eu falava assim, Senhor, me perdoa, é muito chato. Eu falava assim, eu orava pro Senhor e pedia perdão, o Senhor é muito chato. Só que aí um dia eu tava numa igreja e eu não lembro se foi na Assembleia ou se foi na Cristã já. Mas eu lembro que foi uma pessoa que tava pregando e falou assim, você acha Levítico chato? Eu acho que foi na Cristã, inclusive. Possível que seja o Beto, inclusive. Você acha Levítico chato? Eu vou te convencer a gostar de Levítico. Todos aqueles rituais eram o que você ia ter que fazer se Jesus não tivesse morrido na cruz. Já pensou? E aí você fica assim... Já pensou? Meu Jesus amado. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigada, Jesus. Porque se sem aquele sacrifício já é difícil, imagina com aquele tanto de coisa pra fazer. Se hoje a gente tem preguiça de fazer devocional... Não é? O Senhor sabe o que faz. Imagina. Ele sabe o que faz. Imagine só, né? Aí por isso que a gente abriu a pregação falando sobre isso. Deus não é um Deus tirano. Não. Porque se você for olhar minuciosamente tudo que aconteceu na história, tudo que ele fez, todos os sacrifícios que ele fez para que a gente pudesse ser salvo, a gente deve ir muito, muito a ele. E contemplar a misericórdia do Senhor, né? Totalmente. Porque também tem muitas histórias que o nosso olhar comum seria, nossa, essa pessoa, inferno, na hora. Mas é o que aconteceria com a gente também. Exatamente. Né? Eu tava falando isso pra um colega de trabalho esses dias, que ele veio me perguntar sobre Apocalipse. E aí eu já, meu Deus, o menino nunca me perguntou nada sobre Deus, aí ele vai me perguntar sobre Apocalipse. Vou pro inferno ou não vou? Não era essa, mas era uma das revelações lá. E aí a gente conversando, eu falei pra ele assim, meu Deus, a gente precisa olhar pra Bíblia pensando que Deus é um Deus misericordioso. Sim. Porque se fosse eu, Leandra, sofrendo a traição que o povo estava fazendo com Deus, né? Sofrendo a traição que Deus sofreu, não só pelo povo, mas em outros momentos que Jesus também sofreu. Por muito menos eu já teria mandado todo mundo de arrasta pra cima. Por isso que a Bíblia vai falar que a nossa justiça é como trapos de imundícia, né? Porque a gente só olha um pedaço da história e quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a justiça de Deus, ela é panorâmica. Ele vê, ele habita no tempo, né? Ele não tem passado, presente e futuro. Ele sabe o futuro e por isso que a gente não tem como saber o que vai acontecer e ele sabe o que vai acontecer. Por isso que às vezes a gente questiona a justiça do Senhor, mas ele sabe de todas as coisas, né? Sim. Enfim. Eu tenho uma questão. Eu acho muito interessante esse Estendendo a Pregação, a gente tratar as coisas de uma forma pessoal mesmo. Sim. Então, pensando no seu contexto, que não é o meu contexto, inclusive, de ambiente de escritório, de trabalhar home office. Como que funciona essa parada da contemplação para você? Porque quando, pelo menos, pelo que você falou na pregação, né, a contemplação, a sua favorita, estão ligadas à natureza. E a natureza, ela mostra também a harmonia do Senhor em todas as coisas, né? Mas como que você
contempla o Senhor no seu cotidiano dentro de casa, na tela do computador? É muito difícil, porque teve uma época que eu mal saía, principalmente no auge da pandemia, né? Era muito difícil sair. Mas hoje em dia, as oportunidades que eu aproveito são quando eu preciso sair de casa mesmo. Tipo, tem um dia da semana que a gente vai pro escritório. Então, geralmente nesses dias. Mas assim, como eu vou pra academia todos os dias, então é um tempo onde você passa, você sai de casa, você olha pro céu, mesmo que ele esteja cinza. Porque nos dias azuis e cinzas o Senhor é bom. Então, poder também contemplar o Senhor. Mateus, inclusive, quando ele tá falando um pouco sobre ansiedade, né, pensar no amanhã, ele vai falar assim, olhai para as aves do céu. E aí é o primeiro chamado pro Senhor, ó. Você tá ansioso, você tá preocupado com o seu amanhã. Olha para as aves do céu. Aí você olha. Então assim, aí depois ele vai falar, né, que o Senhor cuida delas, porque ele não cuidaria de vocês também, né? Então, nesses momentos assim, onde eu saio de casa, não só isso, eu troquei assim, vai parecer meio tosco, mas você vai me entender, eu troquei o papel de parede do meu computador. Então, assim, toda vez que ele liga, ele põe uma paisagem diferente. Que é pra não ficar aquele negócio chapado, tela colorida, sem nada orgânico. Não é igual contemplar a natureza, certamente não é, porque é outro ambiente, é outra vida. Mas, assim, é um momento onde eu olho e penso assim, meu Deus, o Senhor fez isso. Sim. E aí eu começo a trabalhar. E é incrível porque essa questão da contemplação, é muito complicado falar disso pensando em pessoas, né? Porque cada pessoa tem um contexto diferente. Então, o que eu sinto de falar, muitas das vezes a gente idealiza um padrão do que a gente precisa seguir, até nos nossos devocionais, né? Sim. Da forma de fazer devocional, na forma de contemplar. Precisa estar na praia, sentando, olhando para o mar. Às vezes você não vai ter... escrever. Muitas das vezes você não vai ter condição de estar na praia, muitas vezes você não vai ter condição de estar no interior. Mas o Senhor, ele também... ele está em todas as coisas, então a gente consegue contemplar ele em todas as coisas. Uma mãe consegue contemplar o Senhor amamentando seu filho. Uma mãe consegue contemplar o Senhor quando seu filho está trocando uma fralda. Nós que não somos mães, nós conseguimos contemplar o Senhor através dos nossos amigos, através dos nossos pais. E são coisas que são extraordinárias, né? Extraordinárias mesmo. É o extraordinário no ordinário. Sim. Porque são coisas extremamente ordinárias, mas que se você parar pra observar com atenção, você fica assim, meu Deus, isso é muito extraordinário. E a forma que é plural as coisas. Porque isso é uma realidade que eu sinto de falar. Porque como nós estamos nesse ambiente de periferia, né? Às vezes pode acontecer da pessoa se cobrar no sentido, não, eu vou usar o exemplo da praia, que foi o exemplo que você usou na ministração. Eu vou contemplar o Senhor, mas para isso eu preciso ir para a praia. Eu vou contemplar o Senhor, mas para isso eu preciso estar, assim... no pico do Monte Everest. No pico do monte. No pico não sei de onde. Então é contemplar o Senhor até nas pequenas coisas, né? Essa semana meu notebook quebrou. E eu não tinha um centavo para comprar os notebooks. E consegui. O Senhor proveu. Uau. E aí contemplar o Senhor até no meu notebook Samsung que vai travar. Entendeu? Sim, porque você vê a provisão do Senhor para algo que é uma necessidade sua. Sim. Porque você precisa para trabalhar, você precisa para estudar. Sim. E aí você também, caramba, você consegue ver o caráter de Deus. Sim. Um pai que cuida, um pai provedor, né? Até nessas pequenas coisas. Isso é muito legal. Tem outras esferas, né? Contemplar o Senhor através das nossas dores também. Sim. No sentido de correção, às vezes. Contemplar o Senhor na disciplina, que é uma coisa que a gente não tem muito costume, né? Normalmente a disciplina vem do Senhor e a gente já acha que é um ataque ou que é injusto, mas na verdade a contemplação está em entender, eu sou filho de Deus e o Senhor se importa tanto comigo que Ele está cuidando de mim nesse momento. É verdade. E isso que você falou é muito, muito real, assim, que é uma das coisas também difíceis de contemplar o Senhor. Nos momentos difíceis, assim. No velório, por exemplo. Exato. E
E aí, eu lembro também do livro do N.D. Wilson, porque ele tem um capítulo inteiro sobre morte, que não é necessariamente o assunto aqui, mas ele vai chamar de inverno, que é um choque de realidade mesmo, pra gente olhar e entender que até as coisas que doem, foi o Senhor que fez. Sim. Tipo, a gente encara um cenário de morte por causa do pecado. E aí isso realmente não é culpa de Deus, né? O pecado não é culpa de Deus. Mas se você pensar na correção, e às vezes o não de Deus para algumas coisas, que não é porque Deus quer fazer doer em você. O propósito inicial de Deus não é que doa. Não é tirania, te machucar. Né? Exatamente. Ele não quer te machucar, esse não é o foco. Mas, consequentemente, no processo, a gente vai se machucar. Sim. Porque a gente tem o nosso egocentrismo, nossos desejos, coisas que muitas vezes não estão alinhadas, né, ao desejo do Senhor. Então, contemplar o Senhor, até nos momentos difíceis, eu diria que é uma das formas mais difíceis de contemplar o Senhor. Porque é um momento onde a gente vai estar fragilizado. Sim. Onde muitas vezes a gente vai questionar a Deus. Sim. Você vai ver Jó, tem momentos ali. Tem até um versículo que me deixou em choque quando eu li, porque eu pensei, eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto por isso. Tipo, eu passei por esse versículo e eu nunca vi isso. Jó fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Os meus olhos estão, vermelhos e inchados de tanto chorar. Isso é tão forte, porque, assim, quem já teve crise de ansiedade, momentos, assim, difíceis, onde você dorme e acorda com tudo de olho desse tamanho, sabe o quanto é angustiante isso. Sim. E aí você pensa assim, meu Deus, que processo que Jó estava passando. E assim, em nenhum momento ele negou o Senhor. Sim. Em nenhum momento ele abandonou o Senhor. Sim. Então, nos momentos difíceis são realmente assim, eu acho que é o momento onde o Senhor prova a nossa fé. Sim. Em relação a contemplar Ele. E a contemplar a bondade dele nos momentos difíceis, né? Porque o Senhor é bom, isso é fato. Mas quando dói, será que a gente consegue ver que o Senhor é bom, né? Sim. Eu digo por mim mesmo, eu sou uma pessoa que odeio sentir dor, odeio passar por momentos difíceis, assim, porque é onde eu sou mais apertada e onde a minha fé é mais questionada. Assim. Ficar sem esperança. Né? Exato, exatamente. Só que é onde o Senhor traz a gente pro lugar certo e mostra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. Mas é difícil. Essa questão da saúde, né? Muitas das vezes a nossa saúde nos coloca num lugar de ficar sem esperança. E a contemplação em si, quando nós contemplamos pode ser a natureza, nós contemplamos e engrandecemos olhando a grandiosidade do Senhor. Isso ajuda a gente também, acredito, né? Com certeza, a gente reorganizar qual é a nossa esperança. Então, nesses momentos de dificuldade também, quando a gente está em momentos de contemplação constante, a gente consegue relembrar o que é a nossa verdadeira esperança, né? E aí, tudo fica menos pesado. Sim. Vai doer, mas você lembra, né? Sim. Tipo, em momentos onde você tá passando por situações difíceis, momentos de doença. Sim. Né? E é muito, muito legal mesmo contemplar o Senhor, se permitir em descansar no Senhor, se permitir a estar no momento de solitude mesmo, porque muitas vezes a gente quer muito falar e contemplar, mas a gente não quer ouvir o Senhor, então também se permitir estar sozinho e ver o Senhor nos moldar nesse processo, né? No processo de conhecer quem Ele é através da criação, no processo de reorganizar o centro da nossa esperança, no processo de perceber que nós precisamos permitir ser abraçados pelo Senhor, né? Sim, tem razão. Eu acho que, até falando sobre essa questão do descanso, o descanso é um mandamento para nós. Sim. E é uma coisa que a gente negligenciou por muito tempo como sociedade e negligencia ainda. Ministerialmente também, né? Sim, ministerialmente principalmente. Que é você ter esse tempo onde você não está trabalhando, não só trabalhando CLT ou PJ, mas assim,
você ser ministrado, você tá ali na igreja e não tá no ritmo frenético de estar servindo o tempo inteiro, trabalhando o tempo inteiro. É uma coisa que o Senhor me chama muita atenção, porque eu sempre fui acostumada a estar na igreja todos os dias, fazendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E eu fui ter esse choque de realidade mais recentemente, né? De contemplar o Senhor nos dias onde eu não tô fazendo nada. Sim. Que também é um desafio pra mim, porque quando eu não tô fazendo nada eu me sinto inútil. Contemplar o Senhor no descanso, né? Exato. A gente teve um período na igreja onde a gente ficou sem servir, né? Sem ministrar, pra dar um descanso pro Ministério de Louvor, porque tava bem corrido. Então, assim, nessa época foi assim, o Senhor me levando para um ambiente de você não é o que você tá fazendo. Sim. Você não é a ministração, você não é o louvor, você não é o violão que você tá tocando. Sim. Você é uma filha amada minha e eu te chamei pra me conhecer. Essa é a sua única função. O resto, você tá ali pra edificar a igreja, pra fazer um trabalho, pra ajudar as pessoas a se conectarem com o Senhor no culto. É importante, mas isso não é o que você é. E nossa, tipo, é difícil sair do lugar de o que eu faço é o que eu sou pra, caramba, não faz diferença. Tipo, ou se colocar no lugar de centro, né? De colocar, nossa, eu sou tão importante que esse trabalho não pode ser feito sem mim. Exatamente. Eu sou tão rei de tudo aqui que esse trabalho não pode ser feito sem mim. Sim. E a gente percebe também onde está o nosso coração, né? Totalmente. Nessa época, a música que mais falava comigo é aquela Na Tua Mesa Cura. Que tem aquele trecho, né? De que sem palcos ou aplausos, longe das distrações, longe dos holofotes, eu descobri que sou aceita por ti. Sim. Porque é longe de tudo aquilo que o nosso coração quer alcançar. Sim. O aplauso, os elogios. E a própria Bíblia vai dizer que quem busca o elogio já ganhou seu galardão. Sim. Que é o próprio elogio. Agora a pergunta é, a gente quer o palco, o elogio, os aplausos e acabar por ali mesmo, ou a gente quer um galardão eterno, né? Que vem através de conhecer o Senhor. Sim. Porque o aplauso e a fama não vão levar à salvação. A única coisa que leva à salvação é Jesus, é contemplar o Senhor, né? Verdade. Muito bom. É Foi isso. muito bom. Foi mesmo. O nosso tempo... Falamos muito. Nós falamos muito tempo, por mais que vocês não percebam, nós falamos muito tempo. Sim, falamos muito. Muito tempo, então foi muito bom. Essa minha primeira participação no Estendendo a Pregação com a minha amiga foi muito excelente. Eu tô orgulhosa. Eu acho que o Senhor, ele pode usar muito essa ferramenta de uma forma pessoal mesmo. Eu gosto de pensar dessa forma, que a ministração de domingo, ela não acaba ali e ela não começou ali. A ministração de domingo, ela passou pelo coração de uma pessoa e o Senhor ministrou a vida daquela pessoa de uma forma. Então foi muito bom entender e conhecer a história dessa administração que tocou a gente no domingo e como ela trabalhou através da sua vida também. Que bom. Muito bom. Agora eu vou pedir para você orar por esse momento, né? Que esse podcast ele consiga alcançar alguns corações, né? Então, amém. Vamos lá. Senhor, eu quero primeiramente te agradecer por esse momento, te agradecer pela vida da minha amiga, Senhor. Obrigado porque através desse podcast a gente acredita que a sua palavra vai ser pregada a mais pessoas e que os corações que já ouviram a primeira ministração vão ser ainda mais edificados, não pelo que eu disse, mas pelo que o Senhor fez, Senhor. Pelo que o Senhor construiu, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos trazido como comunidade, obrigado pela revelação da sua palavra e pela forma como o Senhor tem nos levado, Senhor, a contemplar o Senhor no nosso ordinário, contemplar o Senhor nos dias bons e nos dias ruins, Senhor. Nos dias de sol, como também nos dias nublados, Senhor. Obrigado porque o seu compromisso com a relação, o seu compromisso com a comunhão, Senhor, é verdadeiro e é justo. Obrigado porque através da sua palavra e através do seu sacrifício na cruz, a gente consegue estar aqui sentado nesse sofá, com o privilégio de poder te contemplar na criação, te contemplar na palavra, Senhor, e também através das nossas vidas e das vidas dos nossos irmãos. Eu oro para que cada pessoa que estiver ouvindo esse episódio, seja onde estiver, na academia, no trabalho, no carro, em casa, possa ser ainda edificado, Senhor, por tudo que o Senhor tem produzido na terra,
por tudo que o Senhor tem produzido em nós como comunidade, Senhor. E que é apenas o começo de muita coisa que o Senhor ainda está fazendo em nós e através de nós. Nós te agradecemos por isso, porque nós somos como tesouro em vasos de barro, Senhor. Porque nós não merecemos essa graça, nós não merecemos ser portadores, Senhor, de tão grande tesouro. Mas ainda assim o Senhor nos escolheu no meio de uma criação gigantesca e enorme que o Senhor fez para se relacionar conosco e para colocar o seu tesouro dentro de nós. Então, obrigado por isso, Senhor. Porque as suas misericórdias, Senhor, são a causa da gente não ser consumido. As suas misericórdias são a causa da gente estar aqui hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigada, Gui. Eu que agradeço. Foi excelente. Te amo. Também te amo. Tchau. Tchau.